Só tentando achar aqui a apresentação do PowerPoint. Agora, vamos ver nada. Olha só, várias manifestações aqui no chat. Muitos falaram que Tô já te vendo? conheciam, outros não. E claro, Tô a visão que tentando. tu vai apresentar também é Uhum. importante, é que tu falou no início, é porque é a questão interdisciplinar, né, do curso. E acho que aqui tem muitas pessoas que são presentes que não necessariamente são do direito, né? Então acho que a tua parte hoje Uhum. é bem importante também. Tô tentando colocar aqui a apresentação do PowerPoint, mas não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Acabei de compartilhar. Hum, Testei. Deu tudo certo no teste. Agora na hora do. Ah, apareceu É, aqui. apareceu? Agora Eu não... sim. Estão vendo aí Ah, agora tá aparecendo pra gente. Tá, Peraí. vamos ver aqui. Tudo certo. Deixa eu só voltar aqui um slide. Pronto. Bom, gente, então, como a professora falou, no último ano a gente saiu a campo, nós somos um bosque do CFH, a gente viu mais ou menos na prática algumas coisas que a gente faz indiretamente para promover a defesa animal no campo. O que eu quero apresentar aqui para vocês hoje é de uma perspectiva daquele cara ali do vídeo, né? O cara que, não que a UFSC faça aquilo, mas o cara que deveria estar sendo regulado, controlado, observado, né? Está sendo notificado e que muitas vezes não é. No nosso caso, a gente está sempre sobre os olhares tanto dos órgãos que são reguladores, controladores, quanto da sociedade em si. E a gente sempre tenta fazer o máximo possível para a proteção, todas as medidas que também busquem a proteção dos animais. Aqui, em algumas ações, inclui justamente a proteção aos animais. É um plano, para quem quiser conhecer um pouco mais o PLS da UFSC, Plano de Logística Sustentável, e ver o que a gente tem. Alisson, travou a tua fala. Oi, Com... Agora voltou. voltou? Você estava falando do plano de logística sustentável e deu uma travada, mas acho que pode Isso. retomar daí. Então, nós temos um plano de logística sustentável, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que tem, o que nós colocamos sobre os animais nesse plano de logística da UFSC, que é um plano que ele é obrigatório todas as instituições públicas federais ter, basta jogar ali no Google PLS UFSC que vai aparecer e vocês vão conseguir ver nossas metas e ações para a defesa dos animais. E daí eu começo perguntando, o que são animais? O que vocês têm na cabeça, o que vocês acham de conceito ou empiricamente como sendo animais? É a pergunta que eu lanço para vocês. Fiquem à vontade para se manifestar. Animais, vocês acham que animais é algo que se locomove, algo que se movimenta? Sentem dor e fome, pertence ao grupo metazoa, seres sencientes, sencientes. O que mais? Existem animais não sencientes também, terminações nervosas. Então, qual é o nosso conceito na biologia? Ah, só um parênteses, são seres sencientes com instintos e emoções, detentoras de direitos. Perfeito. No ano passado, eu conseguia conversar mais com as pessoas e saber qual a formação de cada uma delas. Isso facilitava um pouco o direcionamento, né? Claro, tinha bem menos pessoas, né, na sala de aula.
Mas aqui eu vou tomar como base, né, ali o amplo espectro de pessoas que podem estar aqui. Então, o que são animais? Grupos basais. O que a gente tem na biologia como animais, que são indivíduos do reino Metazoa. Antigamente era chamado de Animalia, né? Vou mostrar mais à frente. Então, os indivíduos pertencentes a esse grupo, né? Esse reino, na realidade, esse reino Metazoa. São organismos que não produzem seu próprio alimento, heterótrofos, são eucariontes e pluricelulares, ou seja, tem um núcleo definido, diferentemente das bactérias, né? Tem um núcleo definido ali, eucariontes, pluricelulares, ou seja, várias células agrupadas, trabalhando ali de maneira agrupada, possuem capacidade de locomoção, grande parte fazem reprodução sexuada, outros fazem reprodução assexuada, né? Um grupo bem, né, bem na base, alguns insetos também fazem reprodução assexuada, né? São aeróbicos, ou seja, respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio que vivem. Não possuem celulose nem clorofila. Uma das, quando a gente está no laboratório, uma das ferramentas para saber se aquele material é animal ou vegetal, você vê ali se ela tem, né, se ela tem a capacidade de fazer fotossíntese ou se ela tem uma parede celular externa celulótica, enfim, né? E possuem a capacidade de responder ao ambiente, né? Eles têm uma capacidade de resposta ao ambiente. Pode ser através da dor, pode ser uma resposta química, que faz com que eles se movimentem para o outro lado, né? Isso analisando mais a fundo, mas eles acabam tendo essa capacidade de resposta. Os vegetais também têm. Estudos recentes mostram que podem ter sim, né? Através do rizoma, através daquela rede subterrânea de fungos e raízes e que permitem a transmissão de, de, de informação e faz com que as árvores respondam ao ambiente. Então, aqui os reinos, né? Lá na base nós temos o reino Monera, é uma coisa bem básica, né? Que é o reino das bactérias, de seres que não têm um núcleo definido, mais acima o reino protista, que é o reino dos animais que, que são os protozoários, que tem um núcleo definido, que tem um flagelo, e que depois eles sobem, se dividem no que a gente conhece do reino do metazoa, o antigo animália, os animais, onde estão os animais, o plantae, né, o das plantas, e o fungi, que são os dos fungos. Né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que esses indivíduos aqui são animais? São do reino metazoa? Parece até uma pergunta bem óbvia, né? Mas vamos descer um pouco mais, né? São, né? Esses animais aqui, uma formiga, um barbeiro e a cochonilha, são animais também? A cochonilha é um animal? Sim, sim, perfeito, são insetos, né? E agora, o Trypanosoma brucei, né? Parecido com o cruze, é um animal? Isso aí, Ramon. Ele é um protozoário, não é um animal. Aqui embaixo, o bonitinho ali, o rosinha, o tardígrado, ele é um animal? O tardígrado é um animal, sim, né? E aqui um platelminto, né? Que a planária, que também é um animal, a planária. É um platelminto do metazoa. A água-viva é um animal? Vocês acham que as águas-vivas são animais? Exatamente. E por fim, há um quinidário aqui. Os quinidários também são animais. Então, o que é fauna? Né? A gente já partiu do básico ali do que é animal, pertencente àquele grupo, ao reino metazoa, e agora a gente vai para a fauna. A fauna é um nome que se dá à diversidade de animais em uma determinada região, né? A fauna do manguezal, a fauna da Mata Atlântica, a fauna de Santa Catarina, ou em um período de tempo, né? Mesozoico, Paleozoico, enfim, é a diversidade de animais de uma determinada região ou de um período de tempo
E esse termo foi usado pela primeira vez por Linneu, o cara que categorizou um monte de organismos. E aqui eu trago a importância para vocês dos animais. Isso de um olhar, quando a gente fala em importância dos animais, a gente está falando de um olhar humano, né? De um olhar do homem, porque por si só ele já tem importância, os animais. Dispersão de sementes, controle populacional, contribuição para a diversidade, indicadores de qualidade ambiente e econômica. Né? As abelhas, por exemplo, importantíssimo para a economia e para a dispersão de sementes. Indicadores de qualidade de ambiente, como algumas rãs, né? Algumas ostras. Só por terem sobrevivido à pressão do ambiente e aquela coisa do darwinismo, eles já são importantes por si só. Há um relatório da Organização das Nações Unidas, que é esse IPBES, que fala da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, que fala que, mesmo a gente tendo noção da importância econômica dos animais, da importância deles para a dispersão de sementes e para a produção de alimentos, 1 milhão de espécies, estima-se que a cada ano 10 mil espécies desapareçam. Que 1 milhão de espécies de animais e vegetais estão ameaçadas de extinção. Que aproximadamente 25% das espécies já estão ameaçadas de extinção na maioria dos grupos analisados. Esse relatório está disponível, ele é do ano de 2019 e é só jogar no Google, você baixa ele fácil. Que diminuíram em 47% os ecossistemas naturais, que essas são uma das causas, e que a biomassa global de mamíferos selvagens, ou seja, a quantidade de mamíferos, né, isso medido em biomassa, né, em análise bruta, caiu em 82%, isso no período analisado. E os indicadores de abundância de vertebrados também, desde a década de 70. E quais são, o que está levando a isso? Perda de habitat natural, exploração das fontes naturais, mudanças climáticas, poluição e espécies invasoras. Então aqui eu trago um exemplo de espécies que já foram, a princípio, eliminadas do planeta Terra recentemente, como o colobus vermelho de Zanzibar, o golfinho, claro, o golfinho ali na China, né? A foca monge do Caribe, essas ostras, né, esses bivalves nos Estados Unidos, que eles foram eliminados por poluição da água, e é tanto que nessa mesma área surgiram vários casos de doenças por conta da poluição da água. O rinoceronte negro do oeste africano. E a gente, recentemente, saiu um dado nessa revista científica, One Earth, que nas últimas décadas o número de espécies de abelhas relatadas na natureza diminuiu mundialmente. Ali na UFSC, teve em 2018 um caso muito interessante que começou a aparecer muita abelha morta nas edificações. E a gente não sabia por quê. E foi bem no ano em que uma árvore, a Spathia campanulata, né, o famoso tulipa africana, ou a tulipeira, entrou na lista de espécies proibidas de Santa Catarina, por conta disso também, e a gente tem bastante na UFSC, né? A gente tem algumas delas. Não estou falando que é por culpa dessa árvore, né? Pode ser por vários outros fatores. Foi num setor em que há liberação de gases mais intensa, ali perto do HU. E começou a aparecer muitas abelhas africanas mortas nas edificações e a gente não sabia o porquê. E até agora a gente não sabe o porquê. A gente só imagina que seja por conta justamente dessa falta de regulação de algumas coisas. E quando eu falo falta de regulação, não só pela UFSC também, mas a nível global. E as borboletas monarca migratórias que estão ameaçadas nos Estados Unidos e não entraram na lista de espécies que estão próximos da ameaça, né, ou que podem ser extintas. Ou seja, ainda há um descaso muito forte, né, como foi dito, foi apresentado pela professora na apresentação anterior. A gente não tem uma regulação internacional que dê impacto, né,
possa ser cobrado de fato. É complicado. Temos a professora já falou bem intensamente, né, e de maneira bem forte sobre a Declaração dos Direitos Universais. O que eu quero mostrar aqui é que a gente tem uma série de documentos. Já falei de uma lei estadual, mas vou falar dela de novo daqui a pouco. Existem leis, existe a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, existem portarias, existem instruções normativas que a própria UFES emite, que nós emitimos para a proteção dos animais, e que parece que nada disso acaba sendo suficiente, é complicado, né? Então nós temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que ela é bem interessante, dá para ler ali, ela é curtinha, né? E é bem legal conhecer ela. Ela fala que todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência, né? Basicamente, eu pensei aqui os trechos que eu achei mais interessantes. Todo animal tem o direito a ser respeitado. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-lo, violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais. E aqui um ponto interessante que é sobre a experimentação animal, que implica em sofrimento físico incompatível com o direito dos animais, que deve ser regulado, né? Aqui eu trouxe esse ponto porque eu trabalhei vários anos, né? A gente tem na UFSC, nós temos uma CEUA na UFSC, eu trabalhei, e as universidades em geral têm uma comissão de ética do uso dos animais. Eu trabalhei por vários anos fazendo pesquisa com animais, hoje eu não faço mais. Trabalhei por mais de 10 anos, ou 10 anos, desde o meu mestrado até o meu pós-doutorado. E eu até brinco às vezes que no dia que eu morrer, talvez eu vá para o inferno dos animais, dos ratos, né? Porque o que eu usei de rato, brinco assim, no modo de falar, que não é algo muito sério. Usei muito rato, camundongo, usei muito na experimentação animal ovo galado, né? Ovo quase chocado de galinha para fazer análise de atividade antitumoral, para ver os efeitos da vitamina D no combate à diabetes. Ou seja, a gente ficava naquele limbo, né? Do mitigar o máximo possível o uso dos animais até o ponto de não utilizar versus o que a ciência pode fazer, né? Ou até onde nossos estudos podem chegar. E, e mesmo não usando os animais de forma direta, a gente usava de forma indireta nos estudos in vitro, né? As pessoas falam muito do uso in vitro dos animais, mas a produção, no uso in vitro a gente tem uma produção de plástico, um uso muito grande de plástico que acaba indo para a natureza. Ponteiras, Eppendorfs, material que você usa uma vez e é despejado no lixo. Ou ainda o uso do soro fetal bovino para o desenvolvimento das células. O soro fetal bovino é essencial para o desenvolvimento de várias células no experimento in vitro. Isso sai direto do coração dos garrotes, dos bezerros, dos bois recém-nascidos. Eles vão lá com uma seringa, puxa direto e é usado na ciência. A gente tem soro sintético, nós temos, mas não tem o mesmo efeito, né? Então, assim, na ciência a gente acabava porque há pelo menos 4 anos eu não faço mais experimentação, e é o período também que eu, né, adotei outro estilo de vida, deixei de consumir carnes, né, e a gente sempre está de olho no que é sustentável e o que não é sustentável. E até esse pensamento de sustentabilidade é complicado, né, porque se a gente for... Eu gosto de seguir meio que uma linha do Ayrton Krenak, né, aquele bem famoso que ganhou o prêmio ano passado, indígena dos povos Krenaks, bem famoso, que ele fala que o método mais sustentável que você pode adotar é não consumir. Isso sim é sustentabilidade, é evitar o consumo, né? Então, assim, a gente sempre prezava ali nos laboratórios em que eu trabalhei
o uso mínimo desses animais. Eu não justifico aqui o uso do animal, mas a gente sempre buscava usar minimamente esses animais, e bem como é, efetuar a eutanásia do modo mais humano, mais humanizado possível, né? E que aí a gente pode discutir. Eu não faço parte da SEUA, da UFSC, nem nunca fiz, enviei relatórios, mas a gente pode discutir um momento sobre isso, né? Pelo menos sobre a minha experiência no laboratório. Hoje eu trabalho na gestão ambiental da UFSC, que é justamente buscando salvaguardar os animais e proteger o meio ambiente. No Brasil, como eu falei, nós temos leis, né? Nós temos a própria SEUA é regida por portarias e por leis, né? E nós temos a lei dos crimes ambientais, que é da época de Getúlio Vargas, né? A primeira, na realidade, a mais nova é de 98, e que ele fala e que ele trata não só do espectro da fauna e da flora, mas também da biodiversidade, e de forma indireta como a gente pode também proteger os animais. Como, por exemplo, né, na parte dos animais, ali no artigo 29, que fala em matar, perseguir, caçar, apanhar animais de espécies da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização, pode imputar em crime. Ou de forma indireta também, como causar poluição de qualquer natureza em níveis. Um momentinho aqui. Em níveis tais que resultem na mortandade é, ou, danos ou danos à saúde humana, ou que provoque mortandade de animais, também pode imputar em reclusão. Ou ainda no artigo 61, no caso de disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura. Isso é uma coisa muito forte hoje em dia, essa questão das espécies exóticas e da disseminação de pragas, né? E que muitas leis e muito trabalho vem surgindo sobre isso. Em Santa Catarina, nós temos a Lei de Proteção Animal de 2003, que fala que é vedado agredir fisicamente os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeitos a qualquer tipo de experiência capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, ou que de alguma forma provoque condição inaceitável para a sua existência. Manter animais em local desprovido do asseio ou que prive do espaço, né? Ou seja, manter animais em cativeiros de forma indiscriminada, animais em cativeiro. Obrigar animais a trabalho extenuante, ou de maneira forçosa, daí a gente vê um utilitarismo para os animais. Exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados, expor animais para qualquer finalidade em quaisquer eventos agropecuários não autorizados, os autorizados podem, né? E criar animais, e que aí entrou aquele entrave sobre uma movimentação recente da coisificação dos animais, né, do ano passado, que a gente vai falar mais à frente, e criar animais em lixeiras, lixões e aterros sanitários públicos ou privados. Tudo isso está dentro dessa lei do direito de proteção animal de Santa Catarina. Eu estou apresentando brevemente essas leis porque eu vou falar não sobre elas, mas sobre a nossa função, como eu falei, daquele carinha ali, de quem deveria e de quem está sempre prezando por essa fiscalização. Em Floripa, o que a gente tem basicamente é sobre os animais sinantrópicos e os animais e o bem-estar animal, né? Aliás, ainda sobre essa lei de Santa Catarina, ela fala sobre os animais, além disso, sobre os animais de carga e de tração, fala sobre os transportes de animais e sobre o comércio de espécies exóticas. A lei também, não só de animais, mas também de plantas. E em Floripa a gente tem, né, uma lei sobre os indivíduos sinantrópicos e sobre o bem-estar animal também, né? Sobre o controle populacional de zoonoses, ou seja, quando a gente fala de zoonose, a gente está olhando do ponto de vista do homem, né, do ser humano que é ali na urbanização. E engraçado até o conceito de sinantrópicos para eles, né, que são espécies que indesejavelmente convivem com o homem. E aí a gente pensa em quem invadiu o espaço de quem, né? Quem que é o indesejado. É proibido abandonar animais em qualquer área pública ou privada. O município cabe a adoção de medidas necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas e isentas.
Ao munícipe, quer dizer, desculpe, cabe a adoção de medidas necessárias, ou seja, a nós, a UFSC, as medidas necessárias para limpar e eliminar esses animais, e é proibido o acúmulo de lixo, material insensível e outros que propiciem a instalação e proliferação de roedores e outros animais sinantrópicos. Daí eu vou falar mais à frente na prática como é que a gente faz com isso, não, para respeitar essa lei. E nós temos ainda o novo Código Florestal, polêmico, de 2012. Todo riscado, todo alterado, todo cheio de análise do STF, né? Todo cheio de adins ali. E que ela traz algumas coisas, algumas considerações interessantes, como as áreas de preservação permanente, que é a nossa principal ferramenta para a proteção da flora e da fauna mais indiretamente. Então ela trata que as faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene, intermitente, excluindo os efêmeros dessa borda, são áreas de proteção naturais, né? Áreas de proteção permanente. As áreas em torno de lagoas, 50 metros, e lagos naturais, e as áreas em torno das nascentes e olhos da água também, 50 metros, qualquer que seja a sua situação topográfica. Na UFSC nós temos nascentes, nós temos cursos d'água. Basicamente os nossos cursos d'água ele tem uma largura de 10 metros, né? Então, 30 metros em geral das nossas faixas são áreas de proteção permanente. E até tem a discussão sobre APPs urbanas, que deveria ser 15 metros, mas a gente já tem uma situação aí meio definida que mesmo as urbanas devem ser 30 metros. E é a partir daí que a gente trabalha, né, na proteção dessas margens. Então nós temos essa lei também que nos resguarda, nos respalda, e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a Lei 9985 de 2000, que fala sobre as SNUCs. As SNUCs, ela traz sobre um olhar da proteção da biodiversidade para que algumas áreas sejam protegidas. E daí ele também traz obrigações e os diversos tipos de uso para aquelas áreas, né? São várias áreas e que elas trazem também como elas podem ser utilizadas, né? Como ambiente de extração de recursos naturais, ou devem ser totalmente protegidas, a paisagem deve ser protegida, enfim, é uma lei que merece uma boa olhada sobre ela, uma boa lida. Mesmo com essa quantidade enorme de leis, de portarias e documentos, a gente vê situações como essa. 50% do Pantanal queimado, a Amazônia sendo destruída, pessoal querendo cortar árvore porque batem com a cabeça no galho das árvores. E isso não é exagero, isso é real. Né? Pessoal querendo fechar córrego ou curso d'água da UFSC porque tem jacaré do papo amarelo ali. Pessoal querendo... Então, assim, é complicado, né? A gente parte do desconhecimento das pessoas sobre algumas leis, mas o direito em si, né, ou os órgãos, os setores que regulamentam, não partem desse pressuposto. As pessoas têm que conhecer. A gente ali na UFSC ainda vai no âmbito da educação, né, de saber que as pessoas não conhecem ou desconhecem alguma lei, a gente apresenta para elas. Né? O pessoal querendo tirar a árvore que é refúgio para alguns animais porque as frutas caem sobre os carros. Isso porque existe uma lei municipal que obriga toda edificação ter um estacionamento. E daí você entra num conflito. Tem estacionamento que pode ter árvore, mas se você tirar a árvore, você aumenta o número de vagas que cumpre aquela lei. Não é uma coisa fácil, né? É extremamente trabalhoso você estar lidando com esses conflitos. E é esse ponto de vista que eu quero mostrar para vocês. E também eu quero mostrar para vocês em que âmbito vocês, né, quem for trabalhar nessa questão do direito, ou do direito animal, em que ponto vocês podem atuar também para exigir que haja a proteção dos animais. Então vamos falar um pouco sobre a fauna da UFSC, né? Sobre a fauna em geral, conceito básico. O que a gente tem de fauna são esses conceitos aqui. Fauna silvestre brasileira, que são todas as espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres de animais
que ocorrem naturalmente dentro dos limites do território brasileiro. Então, a fauna silvestre que está no nosso território brasileiro, a fauna que está ali, que é nativa, ela é considerada silvestre e que não podem ser domesticadas. Esse é um conceito muito importante. Ele é silvestre porque ele não pode ser domesticado. Eu vou dar um exemplo bem claro mais à frente sobre isso. Fauna exótica. Animais cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro e que foram introduzidos. Fauna exótica invasora. Animais introduzidos cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro, apresentando uma adaptação oportunista que causa danos aos processos naturais, além de prejuízo de ordem econômica, social e saúde. Aqui na fauna exótica nós temos o caso dos pinos, da flora, né? Não da fauna, da flora exótica. Só para exemplificar. Nós temos o caso dos pinos, que onde eles nascem, não nascem mais nada embaixo. E que eles se alastram com uma facilidade enorme. No caso da fauna invasora, nós temos alguns mexilhões que estão se alastrando de forma muito forte no nosso litoral. Né? Outro exemplo, esse outro exemplo eu vou falar um pouco mais à frente, que talvez vocês não conheçam. Fauna doméstica. São animais que originalmente viviam na natureza e que foram domesticados. O gado, por exemplo, o boi, os cães, os gatos, os cavalos. Os cavalos, eles não existiam nos Estados Unidos, por exemplo, até os europeus chegar lá. A gente vê aquela cena de índios, de indígenas americanos andando a cavalo, mas não existia cavalo nos Estados Unidos. Eles são da Europa. Foram os europeus que levaram para lá, foram domesticados e lá eles também encontraram um ambiente onde eles foram, né, domesticados e dominados para aquele espaço. E a fauna nativa, que são as espécies originadas do estado e vivam de forma selvagem, inclusive as que estejam em processo de migração. Vamos entender cada uma dessas faunas agora. Os cães, que a gente chama de UFSCão, né? Que tem muito cachorro na UFSC. Tinha, né? Hoje eu não vejo tanto. Vocês acham que é fauna domesticada, fauna nativa, fauna silvestre ou fauna exótica? Podem digitar aí. Quando eu falo cães, também eu falo cães e gatos. Domesticada, domesticada. Fauna nativa, domesticada. Então, os cães, eles são fauna exótica, com fauna exótica, domesticada. E em alguns espaços ele é exótico invasor. Um exemplo, na Serra da Cantareira, por exemplo, existia uma matilha, né? Vou usar o termo que foi usado vou usar o termo que foi utilizado na matéria. Existia uma gangue de cães liderado por um poodle. Esse poodle simplesmente estava matando a fauna nativa daquela serra, da Serra da Cantareira, daquela vegetação. E eles ali se tornaram exóticos invasores porque eles conseguiram invadir aquele espaço e estavam se proliferando e se dando muito bem. Os cães abandonados ali na Serra da Cantareira. Gatos também em Santa Catarina. Cães e gatos são considerados fauna exótica invasora em Santa Catarina. A capivara é uma fauna nativa aqui do país e que essa fauna nativa, em alguns espaços, ele pode se alastrar e ser considerado invasor, como, por exemplo, na ilha de Anhatomirim. Tem muita capivara e ele é portador do carrapato estrela. Quando eu falo invasor, não estou falando que também a gente tem que eliminar os animais. Eu quero dizer que invasor, que naquela condição, tecnicamente, ele é considerado assim. O sagui. O sagui, vocês acham que ela é fauna exótica, fauna nativa, fauna domesticada? Tem muita gente que amarra, né, uma corda, o famoso soim, e usa e cria eles. Vocês acham que ele é o quê? Uma fauna nativa, exótica, invasora, domesticada? Podem digitar aí. Podem chutar. Nativa, em domesticação.
nativa, nativa, exótica, nativa, nativa, Maria Eduarda. Então, eles invadiram meu quintal, exótica invasora. No Brasil, o sagui, ele é considerado uma espécie nativa no Brasil. Ela é protegida por lei. Não pode matar sagui. Eu falo isso porque tem muita gente aí querendo matar sagui. Não pode matar sagui. Ele é espécie nativa no Brasil. Em Santa Catarina, onde a gente tem o bioma Mata Atlântica, 100% no estado, ele é considerado uma espécie invasora, exótica invasora. Está se alastrando muito forte aqui em Santa Catarina, né, principalmente em Florianópolis. Ele não era nativo daqui, ele veio de outros biomas para cá, e ele é uma espécie que ele não tem um predador natural aqui, por isso que ele é considerado invasor aqui em Santa Catarina. Existem leis estaduais para o combate dele, mas as pessoas não podem matar o sagui, né? Isso é uma função do Estado de controlar essas espécies. Ela é uma espécie que ela é silvestre, ela é fauna silvestre, ela não é domesticada. No momento em que ela se sentir ameaçada com você, por mais próximo que ele esteja de você, o mais período maior que você tenha criado ele, ele pode lhe atacar. Ele é considerado uma espécie que não ela é domesticada, é uma espécie silvestre. E aqui a gente tem a gralha azul, que é uma espécie nativa, está muito presente na UFSC. Então eu vou falar como é que a gente age em relação a esses animais que a gente encontra na UFSC, né? Na nossa universidade. Os cães, por exemplo, tinha muito abandono de cães na universidade. E isso é crime em Florianópolis, né? O que a gente fazia como a gente não tem um corpo que possa levar esses animais e castrar esses animais ali no centro de zoonoses, a gente atuava no ponto mais forte que é justamente a campanha, a conscientização, que é justamente explicando para o pessoal, olha, é crime abandonar o animal. Se você for flagrado e abandonando o animal, é multa. E tem câmeras na universidade, né? A gente pode anotar sua placa e denunciar. Contudo, indiretamente, a gente consegue também, né, através de um acordo meio que indireto com o centro de zoonoses, tendo alguém para cuidar desses animais, levar eles para que eles sejam castrados. Como? Precisa uma pessoa que se responsabilize por esse animal, que fique cuidando dele por 7 dias após a castração, que é o período de cicatrização, e que aí esse animal ele consegue ter depois ser castrado e ser posto para adoção. Mas a gente não tem uma estrutura para isso, né? É uma coisa meio que um acordo mais informal. Mas caso vocês vejam alguém abandonando animais, existem caminhos para denúncia e que vocês podem denunciar e essa pessoa pode ser multada. Então, a ideia é sempre mitigar o abandono. Quanto aos saguis, também a gente trabalha no âmbito da conscientização de não alimentar os saguis, de não dar carinho para os saguis, porque, como eu falei, eles não são domesticáveis e é proibido, como eu falei, existe uma resolução que diz que ele apesar de ele ser exótico em invasão em Santa Catarina, é proibido qualquer tipo de dano ao animal. Ele é protegido por lei, por aquela lei que eu mostrei lá no começo, né? Pela lei dos crimes ambientais. O melhor caminho para evitar o sagui é justamente isso, não alimentar. A gente sabe, a gente sempre recebe alguma informação de que eles estão atacando os ninhos, atacando alguma estrutura, entrando nas edificações, mas a gente não pode fazer nada além do que tentar remover esse animal de forma indireta, sem causar algum dano, e também indicar para as pessoas não alimentarem esses animais. Uma outra medida que a gente toma muito importante é nos novos plantios de árvores. A gente sempre evita plantar árvores, plantar mudas que sejam frutíferas ou que dê sombra próximo às edificações. Isso evita essa problemática com os saguis e outras espécies com as estruturas da UFSC.
A capivara também ele é nativo silvestre. Ele é o maior roedor, né, conhecido. Ali na ilha de Yatumiri, eles chegaram nadando naquela ilha e estão se alastrando de uma maneira que, assim, as pessoas não conseguem controlar. O que a gente indica é colocar alambrado, é tentar. Eles são mansos, né? São roedores mansos, mas já teve um caso de ataque aqui em Santa Catarina, não foi na UFS, que foi em outro município, e eles são portadores do carrapato estrela. Então a ideia é sempre evitar o contato e uma medida eficaz de proteger esses animais é justamente colocar alambrados, cercas, que eles não entrem nesses espaços. É, a lontra, que é também um animal que ele é nativo silvestre, e aqui a UFSC que monitora as lontras que estão ali na área da EMEB, né, na área da Barra da Lagoa, tem muita lontra lá, e esse monitoramento ele veio a partir de uma cobrança do órgão ambiental, no caso o Instituto de Meio Ambiente, em uma das licenças ambientais de operação, ele pediu o monitoramento dessas lontras, saber se essas lontras estão correndo algum tipo de perigo, né? Ali perto na EMEB, né, na estação de maricultura da UFSC, na Barra da Lagoa, tem muitas caixas d'água, muitas piscinas onde essas lontras podem entrar e podem ficar presas, né? E a ideia é sempre monitorar se essas lontras estão sofrendo algum tipo de risco lá. E esse monitoramento é formalizado através de um relatório e enviado ao órgão ambiental, que é o Instituto do Meio Ambiente, daqui de Santa Catarina. Os morcegos é outro caso de animal sinantrópico, é um caso de animal sinantrópico, vou falar mais outra frente, que ele é, aqui a gente tem as dificuldades em que eles também entram em edificações, principalmente à noite, em busca, né, por conta da iluminação e em busca também de frutas e local para se alojar. A gente sempre evita também fazer o plantio de árvores perto dessas edificações e também a gente fala para o pessoal, olha, não pode causar nenhum tipo de dano aos morcegos. Pode ser feito desmorcegação, pode sim, mas não que matem os morcegos e sim que espantem eles. Isso é permitido por lei. E a orientação é sempre semelhante com a dos saguis. Não alimentar, não dar, evitar deixar frutos, e também evitar o contato. Sempre que tiver um contato com algum morcego, informar rapidamente, tanto ao centro de zoonose quanto ao órgão de saúde sanitária, né, ao órgão sanitário que possa notificar isso. Então, uma das nossas medidas de se evitar justamente danos aos animais e permitir a manutenção da biodiversidade é evitar o plantio de espécies frutíferas perto das edificações, daí você já evita problemas com saguis e com morcegos, e fazer o plantio de espécies frutíferas em áreas verdes, nessas áreas de proteção, algumas que eu vou mostrar mais à frente. Então, essa é uma das medidas que a gente toma para evitar, para levar a proteção animal, né? Um outro animal que é sinantrópico, que é um problema nacional e que ele é exótico, ele não é nativo do Brasil, né? Que é o Aedes aegypti. Eu acho que muita gente não pensa, né, na questão, quando a gente vai tratar de direitos animais, boa parte das pessoas acaba não pensando nos sinantrópicos, né, e como mitigar esses problemas e também como defender, porque são animais, né, apesar de serem invasores, mas tem muita tecnologia que vem justamente para evitar a proliferação desses animais. Em Pernambuco, há uns anos atrás, foram lançados mosquitos modificados geneticamente com uma bactéria que impede o desenvolvimento de mosquitos como Aedes aegypti, né? Mas careceu de testes para proliferação para outros tipos de mosquito, né? Então nós temos o Aedes aegypti, que é um problema sério no país todo, que a gente tenta combater, e que ele é um problema por quê? Por conta das ações humanas, né? A gente joga resíduo fora do local, a gente mantém água acumulando fora do local correto.
E a gente sempre trabalha com essa campanha justamente de evitar isso. E outro problema é esse, né? O mosquito, aqui nós temos, eu trouxe dois mosquitos para a gente ver como a problemática do mosquito da dengue, né? Do lado, aqui desse lado aqui, na minha setinha, eu tenho um mosquito e aqui eu tenho outro. Esse que está com a setinha, vocês acham que é o Aedes aegypti? Podem digitar aí. Esse aqui, ó, que é o transmissor do mosquito da dengue. Do mosquito, não, o transmissor da dengue, né? Da zika, da chikungunya. E esse outro aqui, ó, setinha em cima desse outro aqui. Também é mosquito da dengue? Vocês acham que esse aqui também é um mosquito da dengue? Sim, Maria Eduarda. Estou em dúvida, Diana. Eu acredito que todos os pintadinhos eram o mesmo, não sei. Então, gente, nós temos no Brasil, acho que o da direita só, nós temos esses dois mosquitos, além de outros, né? Além de outros da família do grupo Aedes, no meio urbano nós temos principalmente dois tipos de mosquito. O Aedes aegypti, deixa eu avançar aqui, e o Aedes albopictus. O albopictus é semelhante, quase igual ao aegypti. A diferença é que o mosquito da dengue, ele tem essa bordinha aqui, ó, eu estou acompanhando com o mouse, que define ele como Aedes aegypti, como transmissor da dengue. O albopictus, em forma de corpo de violão ou em forma de lira, né? O albopictus, ele tem essa lista no meio do cefalotórax. Ele tem essa lista que o egípcio tem, mas não é tão perceptível. No albopictus é mais perceptível. E por que eu estou falando isso? A gente tem muito albopictus. O albopictus ele vive mais nas plantas, na vegetação. O egípcio ele é mais de ambiente artificial, como tampa de garrafa, isopor, plástico, vidro. No ambiente, mas a Egipte também vive nas plantas, também pode viver nas plantas. Só que eles competem entre si. O Albopictus ele tem uma preferência maior, né, pelas plantas e na competição o Albopictus ele vive melhor, né, no ambiente vegetal. E ele não transmite a dengue. E o que a gente tem? Se você corta a árvore e coloca um plástico no lugar, quem é que vai sobreviver? Quem é que vai prevalecer? O Aedes aegypti ao invés do Albopictus. Se você coloca uma árvore no lugar de uma estrutura que é artificial, o Albopictus vai ter uma prevalência. Então, assim, você elimina árvores, elimina plantas, elimina arbustos e coloca estruturas artificiais, você vai ter uma transmissão maior também, você vai ter uma maior probabilidade de criadores do mosquito da dengue. Então, assim, quem está invadindo primeiro para você ter um problema com sinantrópicos, que é o cara indesejado, né? Então, assim, a gente vai pensando nessas coisas no trabalho do dia a dia, né? A gente tenta, então, proteger justamente a fauna pensando na importância das árvores, das áreas de proteção ambiental. As árvores têm uma diversidade pensando também de uma maneira mais utilitarista, né? Uma diversidade de promoções para o ser humano. Interceptar a água da chuva, diminuir a poluição do ar, bem-estar psicológico, refúgio e corredor da fauna, propiciar sombra, funcionar como um corredor ecológico, agir como barreira contra ventos, sequestrar e armazenar carbono. Sim, o albopictus está em todo o território nacional. Elevar a permeabilidade do solo. A gente sabe de tudo isso das árvores, né? A gente sabe disso intuitivamente quando a gente se sente bem com um clima mais agradável, com uma sombra, ou obrigatoriamente quando a gente vê que está muito quente, que está causando inundação porque não tem árvore. E a gente tenta proteger dessa maneira, só que as pessoas não têm essa visão. E eu acho que esse é um ótimo caminho também para a proteção animal, indireto, né? A gente vê nas leis, através da proteção da biodiversidade, né? Essa proteção indireta.
E aí que eu vou falar das áreas de proteção, das áreas de proteção da UFSC, né? Que são aquelas que eu falei, principalmente as nascentes e o curso d'água, né? Os cursos d'água. Ah, deixa eu voltar. A UFSC, opa, vou botar um slide. A UFSC, isso aqui é a parte da ilha de Florianópolis, né? Aqui a gente tem a parte do Estreito, Coqueiros, a Ponte, o centro, né, o centro urbanizado e a UFSC está aqui, ó. A UFSC está aí marcada. Essa parte aqui é uma área verde da UFSC. Aqui é a pista de corrida. Aqui a gente tem um bosque do CFH. E está bem no meio ali desse ambiente de pressão, de urbanização. É aqui na UFSC que a gente tem vários cursos d'água também. A gente tem mais à frente o Parque do Córrego Verde, né? Essa área aqui, esse retângulo aqui, perdido. A gente tem o Manguezal aqui embaixo, né? A UFSC, né, estava no Manguezal. A gente tem uma parte do Manguezal. Aqui é uma parte do Manguezal que já desce para cá. Nesse meio do campo aqui, nesse meio aqui, nós temos um shopping. E aqui desce para o Manguezal. Cidade das Abelhas, que é uma área da UFSC aqui mais acima, e mais lá em cima nós temos a Unidade de Conservação do Desterro, que também é da UFSC, que é o CAD. Então a gente tenta proteger, a gente tenta fomentar aqui na UFSC áreas verdes que são pouquíssimas, pouquíssimas, mas a gente tenta proteger para fortalecer um corredor ecológico que possa permitir as aves, os animais, terem esse ciclo, né? O CAD, Cidade das Abelhas, Manguezal, Parque do Córrego. É difícil, vocês veem que é difícil, é uma pressão muito forte por urbanização, por mais prédios, por estacionamentos, por pistas, por ciclovias, né? É uma pressão muito forte. Mas nesse meio da pressão a gente tem os animais que passam nesse corredor. E que animais são esses? São os que eu mostrei. Os exóticos invasores, né? Os saguis, o tapicuru, o tapirucu, a gente chama de maçarico preto lá no Nordeste, pica-pau da cabeça amarela, coruja buraqueira, jacarés, gralha azul. São esses animais que passam pela UFSC e que voltam. Os córregos da UFSC, por exemplo, é um corredor ecológico para os jacarés, que vão do manguezal e sobem até a reitoria para fazer uma visita e voltam. É um corredor ecológico, né? Os córregos são um corredor ecológico para os tapirucus, né? Para os maçaricos, que ficam em cima das árvores também, podem ficar em cima das árvores, ou que descem, né? Que tem esse comportamento mais limícola, né? Descem ali para os córregos. E a gente vê também, por conta da urbanização, as enchentes que impactam não só na gente, mas também nos animais. E a ideia é preservar essas APPs, essas bordas, né? Ter mais árvores nas bordas e menos calçadas. É difícil, mas a gente tenta dessa maneira. Como? Protegendo algumas áreas, né? O bosque do CFH, eu vou voltar 2 slides para mostrar onde ele está. O bosque do CFH, acompanha aqui, ele é essa área verde aqui, ó, no mouse. A área verde aqui. Ele é uma área de 4 hectares, 40 mil metros quadrados. O bosque do CFH ele é uma área protegida porque ele tem um curso d'água bem aqui. Então, 30 metros é área de proteção. Nos anos 2000, antes ele era usado como estacionamento. Depois, e a gente via esse solo compactado. A gente via muita erosão ali no bosque do CFH. Ele é um ambiente onde vive a gralha azul, onde vive alguns répteis, né? O tejo, onde vivem alguns anfíbios. Nunca vi jacaré por aqui, né? Mas eu não duvido aparecer. Mas vivem saguis e outras aves. Esse bosque ele foi fechado, ele não é mais estacionamento hoje, e bem como a gente trabalhou num projeto de recuperação do espaço que visava o plantio para biodiversidade, de espécies frutíferas e nativas. Então, onde a gente via espaço que tinha 2 rotas de passagem, uma dessas rotas foi fechada, a gente vê só uma rodeada por árvores.
O centro do bosque aqui também tinha muito. Deixa eu avançar. Tinha muito eucaliptos velhos, que não eram nativos. Tem uma lei municipal que obriga a remoção dos eucaliptos. Esses eucaliptos caíam galhos do tamanho de carros, caíam galhos do tamanho de carros, que já teve até relato de acidente, não no bosque, em outros espaços. Mas esses eucaliptos precisaram ser removidos. Foram removidos para que a gente pudesse plantar espécies nativas e que trouxessem de volta a biodiversidade. Né? Um dos impactos dos eucaliptos é a redução da biodiversidade e das casuarinas também, que tinha ali. Nós removemos e plantamos espécies nativas. Está em desenvolvimento, isso foi em 2017. Ainda a gente está trabalhando nesse projeto de revitalização do bosque. A gente conseguiu deixar um cara trabalhando só lá no bosque. É um trabalho que é paulatino, né? Que é de formiga, passo a passo. Mas a gente está trabalhando para justamente isso, né? Para que a gente traga de volta. E a gente hoje vê gralha azul de volta no bosque. Aqui onde era seco, deixa eu só voltar. Nesse espaço seco aqui, cinza, hoje a gente vê um espaço de matéria orgânica forte, um solo marrom, até ninho e espuma de anfíbio eu vi aí em cima hoje em dia. Né? Então os animais estão retornando. E também um espaço que o homem pode usar. Isso inspirou também um trabalho em outras áreas de proteção, como o entorno do HU, que é uma outra área verde, né? A gente tá fazendo, nós fizemos em 2019 plantio de espécies nativas ali. A gente não conseguiu aprofundar muito porque tinha muito amianto enterrado. O amianto, né, o lixo jogado pelo homem nos impediu. Então a gente conseguiu trabalhar em outro espaço para preservação. Isso é uma maneira também de defesa da fauna, porque ali sim chega o jacaré. Ali sim desce toda a água que vem do que vem da bacia e vai desembocar, que vai dar lá no manguezal. Então, como eu falei, existe uma lei municipal para remoção de algumas espécies e também a gente trabalha sempre, quando precisa remover uma árvore, a gente sempre trabalha no âmbito de analisar, essa árvore precisa ser removida. Me chegou um pedido, por exemplo, uma vez para remover uma árvore porque as pessoas estavam dando cabeçada no galho da árvore. Eu falei, não, não vai ser removida, isso não é justificativa, isso não é motivo. Assim como me foram feitos pedidos para remoção de árvores de outros tipos, como galhos caindo sobre a edificação, eu falava, poda o galho, não vai remover a árvore. E a gente sempre trabalha nesse âmbito. Mas, no final das contas, não sou eu quem autorizo ou desautorizo a remoção de uma árvore. Eu oriento e eu falo, olha, não vai remover, né? A gente trabalha nessa questão aí, mas quem autoriza mesmo é o órgão ambiental municipal, é a Floram. E sempre a gente manda para a Floram e a Floram autoriza ou não. Então, eu sempre olho se a árvore está ameaçando, está trazendo algum. Se a gente se a árvore está trazendo algum risco para o ambiente, né? Como nesse caso, é uma árvore que está virada para os postes, para fiação. Isso aqui não é na UFSC, né? A gente analisa tudo isso. Se é uma árvore isolada, deixa eu só avançar aqui um pouco. Se é uma árvore que ela está podre, que ela está com algum inseto brocador, se ela está com alguma espécie invasora, né, como a figueira mata-pau, se a árvore está morta. Tudo isso a gente analisa e a gente vê também a importância da árvore para aquele ambiente. Um exemplo, ali na igrejinha tem um pinheiro de cuque, que ele é uma espécie que ela não é nativa, mas ela tem uma importância paisagística. Já vieram 2 pedidos para que aquela árvore fosse removida. Ela cresce encurvado, né? E eu sempre pergunto, olha, a gente fala, olha, tem uma importância paisagística, não precisa ser removido. Ela cresce assim mesmo, não vai cair, né? Mas as pessoas sentem medo da árvore cair, né? E a gente sempre trabalha nesse âmbito da educação. Se a pessoa ou se aquele setor insistir na remoção, eu mando para o órgão ambiental. Aí o órgão ambiental que decide por último se precisa ser removido ou não. Bom, daí eu já estou no finalzinho, né? Esse é o penúltimo, um dos penúltimos slides. Eu vou falar vou falar assim, ó, de uma visão biológica sobre os animais sencientes. Por quê? Tudo que a gente faz, tudo que eu mostrei anteriormente é para defesa
dois animais, independente dele ser ciente ou não. Como eu falei, a gente defende desde anfíbios como o sapo, sapo cororô, desde o tejo, né, os répteis, até a borboleta, a gente tenta defender, até os líquens, que não são animais, jacaré e o ser humano. A gente tenta promover essa defesa através da promoção da flora. Em 98 teve esse dispositivo, ó, de 98 para que foi aprovado recentemente para reconhecimento dos animais como tendo natureza biológica e emocional. Aí entra a questão da natureza jurídica dos animais, né? Natureza biológica, olha só. Reconhecimento de que esses animais possuem natureza biológica, como se não tivessem, né? Como se o próprio fungo, que não é um animal, não tivesse uma natureza biológica, por exemplo, né? Precisa ser reconhecido. Mas, enfim, é a lei, né? É a lei e a lei é feita para os homens, né? E, enfim. E emocional, e são seres sencientes, passíveis de sofrimento. Em 2018 veio essa outra movimentação sobre a coisificação e não coisificação dos animais, que não foi aplicada a todos os animais. Eu acho que nem virou lei, né? Ainda é um projeto de lei, está na Câmara, tramitando ainda, né? Passou só pelo Senado e depois, se tiver alteração, volta para o Senado, se eu não me engano, né? Para ter aprovação. E ele não inclui os animais de agropecuária, os utilizadores de pesquisa científica, né? E aqueles utilizados em manifestações culturais, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, como a vaquejada, que eu sou nordestino, mas eu sou terminantemente contra a vaquejada. Nunca fui para uma, nem pretendo ir. E, enfim, né? E exclui esses animais, né? Aí a gente vê uma pressão da galera de outros setores, como do agronegócio e de outras bancadas ali dentro, né? É política. A gente vê no final das contas que é política. E daí eu pergunto, né? Quais desses animais vocês acham que são sencientes? Que sentem dor, que têm emoções? Né? É... Então aí eu coloco desde barbeiros, né, até as água-vivas, cnidários, né, ali embaixo, os tardígrados. A gente considera por lei esses os animais que são sencientes. Fica a minha pergunta para vocês: quais desses você está ouvindo considera senciente? Né? Não sendo senciente, quais desses não são coisa? Você. Vocês acham que, por exemplo, aqui o Trypanosoma brucei, que não entra na classe dos animais, mas ele pode ser considerado coisa ainda, mesmo não sendo animal, sendo um protozoário? Quais desses merecem proteção? Né? Fica aí a minha pergunta para vocês. E é isso. Estou disponível para receber as perguntas agora. Obrigada, Alisson. Eu vou encerrar a gravação aqui, que é para o vídeo não ficar muito pesado, e aí eu vou passar aqui para as perguntas, né, que o pessoal